Olá, é um prazer ter você na nossa aula de colocação pronominal. Vamos observar como colocaremos os pronomes oblíquos átonos. Os pronomes oblíquos átonos são colocados nas orações sempre numa relação com o verbo em próclise, em ênclise ou em mesóclise, ou seja, próclise é usar o pronome antes do verbo, ênclise é usar o pronome depois do verbo, mesóclise é usar o pronome dentro do verbo. A ênclise e a próclise vão usar hífen. A ênclise usa um hífen, a mesóclise usa dois hífens. No que tange à próclise, nós teremos no Brasil uma preferência por ela, e ela poderá aparecer de forma possível, ou seja, quando a próclise é possível, significa que outra possibilidade também há. Neste caso, o rapaz se machucou. O rapaz não é uma palavra de atração, é um substantivo. Então, eu posso dizer o rapaz se machucou em próclise, mas também posso usar o rapaz machucou-se em ênclise. Então, muitas vezes, há uma possibilidade de próclise quando não há proibição dela. Mas em que casos nós teremos a obrigatoriedade da próclise? Primeiro caso em que a próclise é obrigatória. Palavra de sentido negativo faz com que o pronome seja colocado antes do verbo. Não me diga isso. Então, obrigatoriedade de próclise por causa da partícula não. O advérbio sem pausa, ou seja, o advérbio sem a vírgula. Advérbios normalmente vêm no final. O advérbio talvez e o já são aqueles que vêm, vamos repetir, normalmente antes do verbo. Mas, em tese, o advérbio fica no lugar final das orações. Quando nós vamos transpor o advérbio, muitas vezes faremos a transposição com vírgula. Se houver a vírgula, não há atração, ou seja, não há obrigatoriedade de próclise, mas sim de ênclise, estando o verbo no futuro, de mesóclise. Orações subordinadas obrigam próclise. Subordinadas são iniciadas por conjunções subordinativas ou por pronomes relativos. Não importa, tanto as iniciadas por conjunções quanto as por pronomes obrigam próclise. Se eu pudesse, compraria o que me pedes. Este que é um pronome relativo que retoma o demonstrativo o. Esse o significa aquilo, tá? O que introduz a oração, um pronome relativo, obviamente introdutor de oração, que resgata o pronome anterior. A palavra que vai obrigar a próclise. Aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe. A gente diz assim, há um atrator. As pessoas pensam que o atrator chama o pronome para junto deles, atratores, ou seja, a palavra que atrai coloca o pronome junto dela. Na verdade, não. A palavra que atrai coloca o pronome antes do verbo. Se houvesse um tu aí, por exemplo, se eu pudesse, compraria o que tu me pedes. A obrigatoriedade da próclise permaneceria não por causa do tu, porque os pronomes retos não obrigam próclise, mas por causa do pronome relativo, tá? Então, quando se disser assim, ó, a partícula de atração, esta partícula coloca o pronome antes do verbo e não junto necessariamente dela, a partícula. Claro, muitas partículas ficam diante do verbo e aí você terá o pronome entre a partícula e o verbo. Pronomes indefinidos, no caso alguém, interrogativos, quem, demonstrativo neutro, neste caso é o aquilo, colocam os pronomes me e o diante dos verbos disse, trouxe e deixava. Então, os indefinidos, os demonstrativos neutros e os, como é que se diz? Interrogativos, pulei, vão exigir pronome oblíquo em próclise. Além deles, as frases exclamativas ou orações exclamativas, quanta vida se tira por nada, e o gerúndio quando vem precedido de em. Então, não é um gerúndio puro, é o gerúndio, essa terminação NDO, precedido da preposição em. Em síntese, nós teríamos isso aqui, ó. Grave, guarde para você se lembrar.
Sinteticamente, quem é que obriga a próclise? A palavra ou expressão de sentido negativo, os advérbios sem pausa, os pronomes indefinidos interrogativos demonstrativos, as frases exclamativas, as orações subordinadas e o gerúndio precedido de em. Não havendo algum desses casos, poderemos também ter próclise se não houver proibição. E em que situação nós teremos proibição de próclise? Ora, a próclise é proibida em inícios de frase, não se começa frase com pronome oblíquo átono, também não se começa oração com pronome oblíquo átono. Veja, o pronome não é a primeira palavra que eu encontro, não é a estrutura, tá? Então, encontrei-me com ele ontem. Cuidado, porque brasileiros adoram próclise. Me encontrei com ele ontem. Dê-me, um brasileiro diz me dê, diz, ou seja, o padrão coloquial usa próclise no início de frases e orações. O padrão formal, não. Então, eu posso até falar, mas não poderei escrever desta forma, tá? Mas eu quero chamar a atenção, além disso, para o emprego do pronome o e flexões, que aqui a gente vai chamar de OA, OSAs, para frisar. O pronome oblíquo o, juntamente com as suas flexões de gênero e número, quando eles encontram um verbo terminado em vogal ou em ditongo, nenhum problema, é só encostar. Coloca o hífen, encosta o pronome, verbo e pronome não se alteram. Entretanto, quando estes pronomes encontram verbos terminados em R, em S ou em Z, o que vai acontecer? A consoante final desaparece e os pronomes transformam-se em lo, lá, los e las. Vou entregar os livros hoje, vou entregá-los hoje. Fez o aluno entrar, vai ser fê-lo entrar apressadamente. Vamos repartir a torta, vamos reparti-la. E aqui, cuidado para a acentuação gráfica, tá? Cuidado com ela. Toda vez que a palavra for oxítona, terminada em A, E, O, ou se há um I formando hiato, teremos de acentuá-lo. Regras de acentuação para as oxítonas e regras de acentuação para o I em situação de hiato. Não se esqueça disso. Se os verbos terminam em som nasal, o que vai acontecer? Com o verbo nada, mas com os pronomes de novo transformação. Os verbos não se modificam, os pronomes passam a ser no, na, nos e nas. Justificaram o erro ontem à tarde, justificaram no ontem à tarde. Temos de chamar sua atenção para dois casos em que são considerados erros graves. Quais são eles? Ênclise com particípio. Particípio é o verbo terminado em do, em to. E ênclise com verbo no futuro. Então, a gente não pode usar ênclise nessas duas situações, tá? Tinha encontrado na sala de aula. Não pode, porque o verbo está no particípio. O correto seria tinha ou encontrado. Este é o padrão formal. No Brasil, poderemos ainda usar tinha ou encontrado, deixar o pronome solto entre os dois verbos, em próclise do segundo. Quando o pronome está com hífen, ele está em ênclise ao verbo anterior, não é isso? Se eu retiro o hífen, ele estará colocado em próclise do verbo posterior. Isso é um chamado padrão Brasil, que é um uso comum no Brasil, mas considerado menos formal. Não quer dizer que não seja aceito. É aceito pela norma culta, mas é considerado menos formal. O segundo problema grave é a ênclise com verbo no futuro, que seria isso aqui: encontrarei-o na sala de aula. Se o verbo está no futuro, nós teremos que obrigatoriamente usar a mesóclise. Então, seria encontrá-lo-ei na sala de aula. Mesóclise é praticamente desconhecida de brasileiro. Brasileiros não gostam de mesóclise, praticamente não usam a mesóclise. Mas num caso de futuro do pretérito ou futuro do presente, aqui temos futuro do presente. Iniciando a oração, teremos de usar a mesóclise. Então, vejamos o que é esta mesóclise. É o verbo no futuro do presente ou futuro do pretérito, sem que exista obrigatoriedade de próclise, usará a mesóclise. Então, é o uso da mesóclise está ligado aos dois futuros. Futuro do presente e futuro do pretérito, sempre teremos um R,
tá? No R, a gente vai cortar, tá? Então, veja o seguinte. A gente pensa a mesóclise assim, para gravar logo com o verbo. O rei ria. São as terminações de futuro do presente, rei, futuro do pretérito, ria. Para gravar, o rei ria. Todo futuro tem R. No R, a gente corta. Insere o pronome e fecha o verbo. Observe que, se eu tirar o pronome, o verbo volta a ser chamaremos. De novo, no R eu corto. Só que agora a gente tem que acessar aquela regra, a mesma regra da ênclise. Se o verbo termina em R, aqui não teremos o S e o Z, teremos o R, nós vamos cortar o R e o pronome passa a lo, não é isso? R cortado, acento pela regra das oxítonas. Então, neste momento, o verbo sempre terá R. Se ele encontrar os pronomes, o pronome O e suas flexões, OA, OS e AS, nós cortaremos o R, os pronomes virão lo, lá, los e las e fecha o verbo. Então, a mesóclise usa dois hífens, não se esqueça disso. Corte do R só para os pronomes, só para o pronome O e suas flexões. O, A, OS e AS, tá? Diante das locuções verbais, nós teremos de pensar o seguinte. Locução verbal tem um verbo auxiliar, que vem flexionado, e um verbo principal no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Nós já sabemos que o particípio não aceita ênclise, tá? Então, vamos começar por ele. Quando o verbo principal estiver no particípio, o pronome oblíquo virá depois do auxiliar. Haviam-me convidado para a exposição, se não houver obrigatoriedade de próclise, né? Se houver uma palavra que atrai a próclise, o pronome passa para antes do auxiliar. Não me haviam convidado para a exposição. Mas vale a dica de que existe o chamado padrão Brasil, que é um uso coloquial no Brasil, coloquial culto, aceito já por alguns gramáticos, que é deixar o pronome solto entre os verbos. Então, haviam me convidado sem o hífen e não haviam me convidado também, tá? Isso é uma lógica brasileira, menos formal. Estas duas formas que eu estou lidando aí, essas duas maneiras, vamos pensar assim, são mais formais. Se não há verbo principal no particípio, o verbo principal estará no infinitivo ou no gerúndio. Então, o que vai acontecer? Não há partícula que atrai a próclise. Quando a gente diz não há partícula que atrai a próclise, são as mesmas que você já conhece com o verbo só, certo? O que vai acontecer? O verbo poderá vir depois do auxiliar ou depois do principal. Devo esclarecer-lhe o ocorrido, devo lhe esclarecer o ocorrido. Estavam me chamando pelo alto-falante ou estavam chamando-me pelo alto-falante. Volto a salientar a história do padrão brasileiro. Deixar o pronome solto entre os dois verbos também pode. Se há uma partícula de atração de próclise, e aqui cuidado, mesmo havendo a partícula de atração, o pronome poderá ficar depois do verbo principal, no infinitivo ou no gerúndio. Então, mesmo existindo este não daqui, o que vai acontecer? Mesmo aparecendo o não, o pronome pode ficar em ênclise do principal, se ele estiver no infinitivo, esclarecer, ou no gerúndio, chamando. Então, não posso esclarecer-lhe o ocorrido, não lhe posso esclarecer o ocorrido. Terceira opção, menos formal, não posso lhe esclarecer. De novo, não estavam chamando-me, não me estavam chamando, ou terceira opção, menos formal, não estavam me chamando. Tá? Lembrando que esta opção de deixar o pronome solto entre os verbos é considerada menos formal do que as outras. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula. Bom estudo!